blessed people. Bem, povo abençoado. This is a very, very awesome time, blessed people. Este é um tempo muito, muito maravilhoso, povo abençoado. So we are at a very, very important threshold right now. Então nós estamos em um limiar muito importante agora. We are at a very important time in the history of the church. Nós estamos em um tempo muito importante na história da igreja. And it serves me with great honor and privilege E é para mim uma grande honra e privilégio to communicate to the church, the body of Christ, comunicar para a igreja, o corpo de Cristo, about the hour at which we have entered. a respeito da hora na qual nós entramos. The hour at which now Na hora na qual agora we are operating as Christian Christ followers. nós estamos atuando como cristãos, seguidores de Cristo, As believers in the glorious gospel of the cross, como crentes no glorioso evangelho da cruz, that was hard earned at Calvary. que foi duramente conquistado no Calvário. And so we've been having celebrations here, E então, nós temos tido celebrações aqui, remembering this very, very important visitation, lembrando desta visitação muito, muito importante. a historic visitation, Uma visitação histórica. the visitation that really became the pivotal visitation for a generation. Uma visitação que se tornou uma visitação decisiva para uma geração. Um ponto de viragem. That really readjusted the clock of time, Que realmente reajustou o relógio do tempo, the clock of history, o relógio da história. that began to underscore, to deliver to mankind Começou a enfatizar, a entregar para a humanidade the fact that Christ Jesus, the Messiah, is coming. o fato de que Cristo Jesus, o Messias, está vindo. And at this place, at the head office in Nairobi, E neste lugar, no escritório central em Nairobi, we are all celebrating the visitation of the Lord God of hosts. nós estamos todos celebrando a visitação do Senhor Deus dos Exércitos, The Lord of hosts, the mighty God of Israel, o Senhor dos Exércitos, o poderoso Deus de Israel, coming all the way from heaven at the sermon of his two prophets. vindo todo o caminho desde o céu diante da convocação dos seus dois profetas. That his two prophets have called him Os seus dois profetas o chamaram to come and visit, para vir visitar, to establish, and to ascertain to a generation para estabelecer e para confirmar para uma geração that yes, indeed, number one, this is the message for this hour. de que sim, verdadeiramente número 1, esta é a mensagem para esta hora. That we should prepare the way for the glorious coming of the Messiah. De que nós precisamos preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. And also to make it very clear to them without any speck of doubt E também para deixar muito claro para eles, sem a menor sombra de dúvida, that yes, indeed, the Messiah is coming. de que sim, verdadeiramente o Messias está vindo. And all flesh, all mankind E que toda a carne, toda a humanidade need to receive the gospel, accept the gospel, precisa receber o Evangelho, aceitar o Evangelho, receive Christ Jesus, be born again in earnest, receber Cristo Jesus, ser nascido de novo com sinceridade, be baptized in complete immersion ser batizado em completa imersão, with Jesus himself. da forma como o próprio Jesus, The Messiah himself was baptized. o próprio Messias, foi batizado. But
baptized in the Jordan River, batizado no Rio Jordão, and then to fulfill all righteousness, e então para cumprir toda a justiça, and then be baptized by the Holy Spirit and fire. e então ser batizado pelo Espírito Santo e fogo. So this is a very historic time. Então este é um tempo muito histórico. It's a special time, we can say, É um tempo especial, você pode dizer, because much more is coming out. porque muito mais está vindo Ever since the visitation that took place in Kisumu, desde que a visitação que aconteceu em Kisumu, at that very, very important meeting, naquela reunião muito importante, when God the Father finally came down, quando Deus Pai finalmente desceu all the way down to visit his mega ancient prophet. Desceu todo o caminho para visitar os seus mega profetas antigos. And so, ever since then, E então, desde então, you see that we have not even started the celebration. vocês veem que nós nem mesmo começamos as celebrações. We've not yet observed the national celebration, Nós ainda não observamos a celebração nacional, whereby we come together in one sacred assembly as one man, onde nós viremos juntos em uma assembleia sagrada como um só homem and celebrate Jehovah, e celebrar Jeová, celebrate the God of Israel, celebrar o Deus de Israel, celebrate Jesus Christ, our Lord and Savior, celebrar Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, that died on the cross que morreu na cruz and set everything rolling for the redemption of fallen man. e fez com que tudo se desenrolasse para a redenção do homem caído. We are sitting, I could say, on the verge Nós estamos sentados, você poderia dizer, no limiar, no limite of that mega celebration long awaited. daquela mega celebração aguardada por tanto tempo. I remember too well from Menengai 2 Eu me lembro muito bem a partir de Menengai 2. until now, Central Park what? 1, 2, what? Até agora, Central Park 1, 2, Utawala 1 and 2. Utawala 1 e 2. We have not yet celebrated Jehovah. Nós ainda não celebramos Jeová. And yet he has been so faithful, always visiting. E entretanto ele foi tão fiel, sempre visitando, Always coming to his people. sempre vindo ao seu povo, Always coming to the church that are submitted unto the instruction of these two prophets of heaven. sempre vindo para a igreja que se submeteu à instrução destes dois profetas do céu, The ones that God has released from his throne room aqueles que Deus liberou da sua sala do trono, to do this wonder of mixing very successfully and live with man. para fazer esta maravilha de misturar-se de uma forma bem-sucedida e viver com os homens, And bring to them the gospel, the good tidings of God the Father. e trazer para eles o evangelho, as boas novas de Deus Pai, About the coming of the Messiah. a respeito da vinda do Messias. And so that is the observance we are doing here since day until now. Então é isto que nós estamos observando aqui hoje, neste dia agora, Celebrating the visitation of Jehovah Yahweh. celebrando a visitação de Jeová Yahweh, Celebrating the fact that celebrando o fato de que the Lord God Almighty has chosen this generation o Senhor Deus Todo-Poderoso escolheu esta geração and he has brought his election upon this time. e Ele trouxe a sua eleição sobre este tempo, These people, this generation, este povo, esta geração, and decided that and I will visit them. e decidiu que eu irei visitá-los.
visitá-los. I myself will now go down there and visit them Eu mesmo agora vou descer lá e visitá-los and interact with them e interagir com eles and walk among them, e andar entre eles, that they may be my people, para que eles possam ser o meu povo, that I may be their God. para que eu possa ser o seu Deus. That is absolutely historic. Isto é absolutamente histórico. And for a generation and a time E para uma geração e um tempo, and a dispensation that had been totally marauded e para uma dispensação que foi totalmente aprisionada and inundated with apostasy, e inundada com apostasia, this becomes a tremendous glimmer of hope. esta se torna uma tremenda centelha de esperança. There is no better time in the history of the church Não há um tempo melhor na história da igreja, when the hope for eternity is now glowing like a tremendous star. quando a esperança para a eternidade agora está resplandecendo como uma tremenda estrela. The hope for eternity is glowing like the heavenly host. A esperança para a eternidade está brilhando como as hostes celestiais. The star that came A estrela que veio when Christ Jesus the Messiah was born. quando Cristo Jesus o Messias nasceu. The star that gave hope. A estrela que deu esperança. The light of God that shone upon man. A luz de Deus que resplandeceu sobre os homens. The dark world. No mundo escuro. To bring to them the good news Para trazer para eles as boas novas. that the God of heaven has now provided for redemption. De que o Deus do céu agora proveu para a redenção. He has afforded them the grace. Ele comprou para eles a graça. He has accorded them the entry, the path to eternity. Ele concedeu para eles a entrada, o caminho para a eternidade. And so this is the celebration we're having here. Então esta é a celebração que nós estamos tendo aqui. Many people are in this place. Muitas pessoas estão neste lugar. But this is a very powerful historic time in the history of the church. Mas este é um tempo muito poderoso e muito histórico na história. Church. Because now, Porque agora, much more is coming out ever since that visitation. muito mais está sendo revelado desde aquela visitação. And now we are seeing E agora nós estamos vendo that these two prophets are becoming much more clearer to you. que estes dois profetas estão se tornando mais claros para vocês. That they are operating strictly Que eles estão operando estritamente under the jurisdiction of the law and the prophet. sob a jurisdição da lei e dos profetas. Within the dispensation of the grace. Dentro da dispensação da graça. What a powerful mix. Que poderosa mistura. But now, Que agora, the Lord in his prescription que o Senhor em sua prescrição, and when he described e quando ele descreveu the ministries of these two messengers that deliver the way, o ministério destes dois mensageiros que entregam o caminho, that deliver the anointed way for the glorious coming of the Messiah. que entregam o caminho ungido para a gloriosa vinda do Messias. But in that description, Que naquela descrição, you see that the visitation thereat, você vê que a visitação que aconteceu lá, the visitation and also the judgment of God thereat, that they come to minister. a visitação e sobre os juízos de Deus lá que eles vieram para ministrar, Can only be synonymous with the Old Testament. podem somente ser sinônimos do Velho Testamento. And yet that is all happening within the dispensation of the grace. E entretanto, tudo isto está acontecendo dentro da dispensação da graça. So if there is a message that the Lord is giving to the nations and the church, Então, se há uma mensagem que o Senhor está dando para as nações e para a igreja,
But look now, the dispensation of the grace is waning out. Que, olha agora, a dispensação da graça está se esgotando. It is phasing out. Está se esvanecendo. Please prepare. The Messiah is coming. Por favor, prepare-se. O Messias está vindo. That when the tabernacle, Para que quando o tabernáculo, the habitation, the dwelling, the temple of the Holy Spirit, a habitação, a morada, o templo do Espírito Santo, will have been snatched away, kidnapped, for levado embora, arrebatado, caught up into the rapture. levado embora no arrebatamento. Then at that time, the dispensation of the grace Quando naquele tempo a dispensação da graça will now take a turn. agora fará uma curva. It will essentially come to an end. Ela essencialmente chegará ao fim. Because then the judgments of the Lamb, Porque então os juízos do Cordeiro, that you see the two prophets of the Lord beginning to introduce the nations of the earth to, o qual você vê que os dois profetas do Senhor estão começando a introduzir as nações da terra. they're introducing the nations of the earth to the judgments of the Lamb. Eles estão introduzindo as nações da terra aos juízos do Cordeiro, Striking the earth with coronavirus. ferindo a terra com coronavírus. Now it's known as COVID-19. Agora é conhecido como Covid-19. The coronavirus disease 2019. A enfermidade do coronavírus 2019. And you see the locusts, they strike the earth with. E vocês veem as locustas com as quais eles feriram a terra. The earthquakes, they strike the earth with. Os terremotos com os quais eles ferem a terra. The storms and the hurricanes. As tempestades e os furacões. He's saying that these are essentially Ele está dizendo que estes são essencialmente the two prophets of the Lord Yahweh introducing the earth os dois profetas do Senhor Yahweh introduzindo a terra to the judgments of the Lamb. aos juízos do Cordeiro. That when you see that the Lamb in the book of Revelation chapter 6, Que você vê que quando o Cordeiro, no livro do Apocalipse capítulo 6, breaks the first seal, ele quebra o primeiro selo, a certain judgment is released. um certo juízo é liberado. Breaks the second seal, the Lamb, the judgments of the Lamb. E ele quebra o segundo selo, o Cordeiro, os juízos do Cordeiro. Breaks the third seal. Quebra o terceiro selo. The first seal, you see the white horseman, the one that brings deception. No primeiro selo você vê o cavaleiro do cavalo branco, aquele que traz o engano. Breaks the second seal. Quebra o segundo selo. Then now you see the red horse. Então agora você vê o cavalo vermelho. Talk about destruction, bloodshed. Isto fala de destruição, derramamento de sangue. And you see so much, the preamble. E você vê tanto, é a introdução. And then you see breaks the third seal, the black horse. Então você vê ele quebra o terceiro selo, o cavalo preto, With a scale. com uma balança. That talk about famine, loathsomeness, lack of food, drought. Isto fala de fome, escassez, falta de comida, seca, The famine. a fome. And then breaks the fourth seal, the pale horse. E então ele quebra o quarto selo, o cavalo amarelo, Death, disease, all these things. morte, enfermidades, todas estas coisas. But it's amazing the way in his scheme of things, Mas é surpreendente a forma como ele esquematiza as coisas. the Lord, the God of heaven, O Senhor, o Deus do céu, the way he has enlisted them, he has lined them up a forma como ele as alistou, como ele as alinhou, to use now the breaking of the seals that I preached. para usar agora o quebrar dos selos como eu preguei. And remember, each one of those seals, before the Lamb broke them,
E lembrem-se que cada um daqueles selos, antes do Cordeiro quebrá-los, I stood right in front of the throne of God eu fiquei de pé bem diante do trono de Deus and witnessed the breaking of the seal, e testemunhei o quebrar do selo, the first seal. o primeiro selo. I stood before the throne of Yahweh, Eu fiquei de pé diante do trono de Yahweh, the throne of the God of Israel in heaven, o trono do Deus de Israel no céu, and I saw him, the Lamb break the first seal. e eu vi o Cordeiro quebrar o primeiro selo. And first of all, the first creature comes out. E primeiro de tudo, o primeiro ser vivente aparece. And then the horseman is released. E então o primeiro cavalo é liberado. The horsemen of the apocalypse. Os cavaleiros do Apocalipse. Again, when it was time, Novamente, quando era o tempo, when the fullness of time had arrived, for the Lord to break the second seal, quando a plenitude do tempo havia chegado para o Senhor quebrar o segundo selo, again he brought me before his throne, and I stood there. novamente ele me trouxe diante do seu trono e eu fiquei de pé lá. And I saw him break the second seal, E então eu ouvi quebrar o segundo selo. and then the red horse was released. E então o cavalo vermelho foi liberado, That symbolizes destruction, que simboliza destruição, bloodshed. derramamento de sangue. And again, when it was time for the third seal, E novamente, quando chegou o tempo para o terceiro selo, on the scroll of God, Gombola Mungu, no rolo de Deus, no livro de Deus, for the third seal to be broken, para o terceiro selo ser quebrado, again he brought me there, and I stood before the throne of Yahweh. novamente ele me trouxe e eu fiquei diante do trono de Yahweh. It's an awesome thing, it's a shocking thing É uma coisa maravilhosa, é uma coisa chocante. to stand before the throne of God. Ficar diante do trono de Deus. What manner of ministration behold they, these two prophets then? Que tipo de ministração estes dois profetas possuem? That their instruction is coming directly from the throne of God. Que a instrução deles está vindo direto do trono de Deus. If there's anything that announces the nations, the time is over. Se há alguma coisa que anuncia para as nações que o tempo acabou, There it is, that one too. aí está, é isso também. That God the Father is now guiding and commanding and navigating the ministration of the earth. Que Deus Pai agora está guiando e comandando e navegando a visitação na terra, To prepare the anointed way for the glorious coming of the Messiah. para preparar o caminho ungido para a gloriosa vinda do Messias. And when it was time to break the third seal, the black horseman, E quando chegou o tempo para quebrar o terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto, the third creature again came. o terceiro ser vivente novamente veio. And I've not described them. E eu não os descrevo, I don't know to what extent. I know that I'm not allowed to describe so much. eu não quero me estender, eu sei que não me é permitido descrever muito. I can describe. I've not described even the creatures. Eu não posso descrever, eu não estou descrevendo nem mesmo seres viventes. There's so much you don't know about them. Há tanto que vocês não sabem a respeito deles. Even as you see them in the Bible, there's so much that's confused. Embora vocês os vejam na Bíblia, há tanto que é oculto. And then the third creature came. E então o terceiro ser vivente veio. And I remember in that description, E eu me lembro naquela descrição, in that tremendous prophecy I gave August 23rd, 24th, the year 2008, naquela tremenda profecia que eu dei
nos dias 23 e 24 de agosto de 2008, at the Nakuru Girls High School grounds, no campus da Escola para Meninas de Nakuru. when I said the third seal has been broken, and then I saw the third living creature. Quando eu disse que o terceiro selo havia sido quebrado, e então eu vi o terceiro ser vivente. And I remember the part I described is that his face was very serious. Eu me lembro que o terceiro eu descrevi, que a face dele era muito feroz. He has a human face. Ele tem uma face humana. The rest of him I cannot describe. O resto dele eu não posso descrever. And then now the black horse is released, the horseman. E então agora o cavalo preto é liberado, o cavaleiro. And it brings this economic crisis, famine, death, and all this. E então ele traz esta crise econômica, fome, morte e tudo isso. And then the fourth one. E então o quarto. Again I was taken before the throne of God. Novamente eu fui levado diante do trono de Deus. Stood before the throne of Yahweh. Fiquei diante do trono de Yahweh. And then he broke the fourth seal and the release of the fourth horseman of the apocalypse. E então ele quebrou o quarto selo e liberou o quarto cavaleiro do Apocalipse. And I remember then I was traveling to Venezuela. E eu me lembro que eu estava viajando para a Venezuela. And that was happening on the floor of the airport in South Africa as I fell asleep there. E isto estava acontecendo no chão do aeroporto da África do Sul, quando eu adormeci lá. The 29th of July, the year 2009. Naquele 29 de julho do ano de 2009. And you see that these seals are broken by the Lamb. E vocês veem que estes selos são quebrados pelo Cordeiro. By virtue and merit of the works of the cross. Pela virtude e mérito das obras da cruz. The victory he attained at the cross. A vitória que ele obteve na cruz. He alone is worthy to take the scroll and break its seal. Somente ele é digno de pegar o livro e de quebrar os seus selos. And when he breaks each seal, then the judgments of the Lamb are released. E quando ele quebra os selos, então os juízos do Cordeiro são liberados. And those are the judgments that you see characterizing the dispensation. E estes são os juízos que vocês veem caracterizando a dispensação. They characterize the dispensation of the tribulation and the great tribulation. Eles caracterizam a dispensação da tribulação e da grande tribulação. When the church has been taken away. Quando a igreja tiver sido levada embora. Where these two prophets will really now. Onde estes dois profetas realmente agora. They will minister. They will operate there at a grander scale, a greater scale. Eles vão ministrar, eles vão operar lá em grande escala, em uma escala muito maior. But what a privilege to a generation. Mas que privilégio para uma geração. That during the beginning of birth pain, que durante o início das dores de parto, then these judgments of the Lamb are already beginning to come out. Então estes juízos do Cordeiro já estão começando a se manifestar. The striking of the earth with coronavirus. O golpear da terra com o coronavírus. With Ebola, with Zika. Com ebola, com zika. With the locusts, with the darkness, the plague of darkness. Com as locustas, com as trevas, com a praga das trevas, da escuridão. With earthquakes, with all these things you see happening. Com terremotos, com todas estas coisas que vocês veem acontecendo. What a blessed generation that the beginning of birth pain. Que geração abençoada! De que o início das dores de parto são, na verdade, uma introdução para vocês. De que a tribulação e a grande tribulação são
totalmente insuportáveis, that you may prepare para que vocês possam se preparar and get out of here. e sair fora daqui. That you may prepare and enter the safety of heaven. Para que vocês possam se preparar e entrar na segurança do céu. So even as we celebrate this, we see Então, mesmo enquanto nós celebramos isto, nós vemos that ever since the Lord Yahweh, my friend, visited me in Kisumu, que desde que o Senhor Yahweh, meu amigo, me visitou em Kisumu, he visited his two great prophets in Kisumu. ele visitou os seus 2 grandes profetas em Kisumu, The ancient ones that are now walking the earth. os antigos que agora estão andando na terra. You see that he has continually now revealed them. Você vê que agora ele os tem continuamente revelado, Even the fact that they operate under the law. até mesmo o fato de que eles operam sob a lei And the prophets. e os profetas, Within the dispensation of the grace. dentro da dispensação da graça. But greatly bespeaks the fact that very soon Isto grandemente profetiza o fato de que muito brevemente the church, a igreja, the vessel of the Holy Spirit, o vaso do Espírito Santo, will be taken away. será levada embora. I think there is no greater love Eu acho que não há um amor maior than the Lord who promised like a thief. do que o Senhor que prometeu que seria como ladrão, In a flash, in the twinkling of an eye, em um flash, em um piscar de olhos, that he will snatch away the church que ele irá levar a igreja embora, to really bring that preamble, para ele realmente trazer este preâmbulo, that introduction and that warning and red flag esta introdução, este alerta, esta bandeira vermelha to a generation para uma geração that please prepare. de que, por favor, prepare-se. May the Lord bless you wherever you are, blessed people. Que o Senhor os abençoe onde quer que vocês estejam, povo abençoado. The Messiah is coming. O Messias está vindo. It's a very, very astounding time. Este é um tempo muito, muito fantástico. I have spoken with the Ancient of Days, Eu falei com o ancião de dias and he stood in front of me, e ele ficou na minha frente and we had a conversation. e nós tivemos uma conversa. It's a very shocking time. Este é um tempo muito chocante. These are shocking visitations. Estas são visitações chocantes. That is now the person of God the Father himself, Esta é agora a pessoa do próprio Deus Pai speaking with me about the visitations ongoing. falando comigo a respeito das visitações que estão acontecendo And the judgments of the Lord, e os juízos do Senhor, the judgments of the Lamb that are coming on now. os juízos do Cordeiro que estão vindo agora. And the Lord is saying that in all this E o Senhor está dizendo que em tudo isso is requiring of those who are the followers of Christ Ele está requerendo daqueles que são seguidores de Cristo to be ready anytime, para estarem prontos em todo o tempo. all the time for the coming of the Messiah, Todo o tempo para a vinda do Messias. to prepare themselves at all times in absolute righteousness, Para se prepararem em todo o tempo em absoluta justiça, in the embracing of holiness, abraçando a santidade, in living a holier Christian life, vivendo uma vida cristã mais santa, that when that hour comes, para que, quando aquela hora chegar, that day that is not known and the hour that no man knoweth arrives, aquele dia que não é conhecido, aquela hora em que homem nenhum conhece, quando ela chegar, that everybody, que todos, all of you that have so much loved Christ, todos vocês que têm amado tanto a Cristo, so much cherished his gospel, que entesouraram tanto este evangelho, received him so well all these years, o receberam tão
bem todos estes anos, that you may not be put to shame, para que vocês não sejam envergonhados, but get to enter into the glorious eternal kingdom of Yahweh. mas consigam entrar no eterno e glorioso reino de Yahweh. Remember, Lembrem-se it is always important, que é sempre importante, very much important to realize é muito importante entender that nobody knows the day or the hour, que ninguém sabe o dia nem a hora. but the scripture says Mas a Escritura diz that whether to the north que quer seja para o norte or to the south, ou para o sul, wherever the tree falls, onde a árvore cair, there also it shall lie forever. lá também ela ficará caída para sempre. So, wherever death will catch you, Então, onde a morte te pegar, in whatever condition death will catch you, em qualquer que seja a condição que a morte te pegar, it will become irreversible, blessed people. tornar-se-á irreversível, povo abençoado. You're very much aware of Lazarus and the rich man in the Bible. Vocês estão muito cientes a respeito de Lázaro e o homem rico na Bíblia. And the rich man lived like he did not know there would be a place called hell. E o homem rico viveu como se ele não soubesse que havia um lugar chamado inferno. He didn't think about life after this. Ele não pensou em uma vida depois desta. He lived his life on the earth as though this was it all. Ele viveu a vida nesta terra como se esta vida fosse tudo. This was eternal here. Como se isto aqui fosse eterno. And then when he died, he was really very shocked. E então, quando ele morreu, ele estava realmente muito chocado. Extremely shocked that there is a place like hell. Extremamente chocado de que há um lugar como o inferno. He just woke up in hell. Ele simplesmente acordou no inferno. And when he woke up there, E quando ele acordou lá, only to realize somente para entender that in hell there is no water, que no inferno não há água. no drinking water. Não tem água para beber. Number 2, Número 2. that in hell there is no savior, De que no inferno não há Salvador. no savior, Não há Salvador. no redeemer. Não há Redentor. That in hell there is no repentance. De que no inferno não há arrependimento. The time for repentance passed. O tempo para o arrependimento passou. Wherever the tree falls, Onde quer que a árvore caia, north or south, norte ou sul, there also shall lie forever. lá também ela ficará caída para sempre. That there is no repentance in hell. Que não há arrependimento no inferno. That there is no mercy in hell. De que não há misericórdia no inferno. That there is no grace in hell. De que não há graça no inferno. That there is no cross in hell. De que não há cruz no inferno. That there is no Bible in hell that one could read and get some faith. De que não há Bíblia no inferno que alguém pudesse ler e ter alguma fé. That there are no testimonies in hell. Não há testemunhos no inferno. That there is no blood of Jesus in hell. Não há o sangue de Jesus no inferno. That there is no Savior that can save you in hell. Que não há Salvador que possa te salvar no inferno. Remember those words, blessed people. Lembrem-se destas palavras, povo abençoado. And that's why it will always pay. E é por isso que sempre vai valer a pena. It's very profitable Será muito vantajoso for a generation that really thrives in providence. para uma geração que realmente luta por sua sobrevivência. There is no more profitable thing that use the short life you have on this earth Não há nada mais vantajoso do que usar este tempo curto
curto que vocês têm nesta terra, to receive the gospel, to receive Christ Jesus as Lord and Savior. para receber o Evangelho, para receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Savior of your heart. Salvador do teu coração, And to walk in this wonderful gospel, the glorious gospel of Jesus. e andar neste maravilhoso Evangelho, no glorioso Evangelho de Jesus, And to listen to the instructions of these two mightiest prophets e ouvir a instrução destes dois poderosos profetas, that are really helping the nations que realmente estão ajudando as nações to understand the time is over a entender que o tempo acabou and the Messiah is coming. e que o Messias está vindo, And this is the way to go. And this is how to prepare. e que este é o caminho a seguir, e que esta é a forma como se preparar. There is no greater thing than to obey the Lord at this hour. Não há uma coisa maior do que obedecer o Senhor nesta hora, To be righteous and holy. para ser justo e santo, Because the Messiah is coming. porque o Messias está vindo. And remember, I have seen the coming of the Messiah. E lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. And beyond that, I've also seen the two prophets of the Lord E além disso, eu também vi os dois profetas do Senhor in the dispensation of darkness. na dispensação das trevas. And nobody wants to be in that dispensation of darkness. E ninguém vai querer estar aqui naquela dispensação das trevas. May the Lord bless you as we celebrate this again. We say, Que o Senhor os abençoe. Enquanto nós celebramos isto novamente, nós dizemos: and we say, thank you, Lord. We say, thank you, Lord. Thank you, Lord. You are Lord God Almighty. Thank you indeed. obrigado, muito obrigado mesmo. The Bible says, for without holiness, nobody will see the Lord. A Bíblia diz: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Let us celebrate the visitation of Jehovah, Vamos celebrar a visitação de Jeová, that He has chosen this generation porque Ele escolheu esta geração and this hour. e esta hora. He has chosen this church, this ministry, Ele escolheu esta igreja, este ministério, the ministry of these two prophets, o ministério destes dois profetas, to come Himself para vir pessoalmente, at their request, at their summons, a pedido deles, mediante a convocação deles, and visit humanity, e visitar a humanidade, and visit the generation, e visitar a geração, and affirm and ascertain to you para afirmar e confirmar para vocês that yes, indeed, the Messiah is coming. de que sim, de fato, o Messias está vindo. Toda Rabba, Toda Lachem. Muito obrigado, obrigado a vocês. And at this time, I could say Yom Tov, Erev Tov, this evening, and Laila Tov. E neste tempo eu posso dizer uma boa noite, porque já é noite. Toda Shalom. Obrigado, Shalom.